Eu vou começar então a nossa introdução, enquanto as pessoas ainda vão acessando a live, Sim. tá ok? Melhorou agora? Melhorou, melhorou, melhorou. Ótimo, ótimo. Então eu vou me apresentar primeiro. Meu nome é Michelle, eu sou médica geneticista da One. E hoje nós temos um convidado muito especial, que é o Anthony Dyer, Tony, como ele costuma ser chamado. Eu vou falar um pouquinho então da história aqui do Tony. Ele é empresário brasileiro, nascido em Beirute, no Líbano. E ele se envolveu com a parte de advocacy quando ele descobriu que o seu filho tem a síndrome de Hunter, que é MPS tipo 2, no inato do metabolismo. Ele também é fundador e presidente da Casa Hunter e vem dedicando a sua vida a ajudar os brasileiros no diagnóstico das doenças raras. Tem uma forte presença também no Congresso, luta por políticas e leis de saúde pública que garantam uma vida melhor para as pessoas com doenças raras. E há um ano é presidente também da Febraharas, que é a Federação Brasileira de Associação das Doenças Raras. É um currículo bem extenso, né, Tony? E hoje eu estou muito feliz de estar aqui para a gente poder conversar um pouquinho, então, sobre o cenário das doenças raras, né, nesse momento de pandemia do Covid, com o objetivo de levar informações sobre a perspectiva, né, do assunto, tanto sobre a ótica do paciente quanto do especialista, né? Eu queria só fazer um adendo antes da gente começar aqui a nossa pauta, que a Sociedade Brasileira de Genética Médica recentemente publicou um manual de recomendações, né, sobre a COVID para pacientes com doenças raras. É um manual de fácil leitura, no modelo de perguntas e respostas, e a gente vai se pautar, né, nesse manual aqui, e eu vou deixar também depois disponível o link para vocês, tá? Tony, você Ótimo. quer fazer alguma parte da introdução? Doutora Michele, muito obrigado. Primeiro, um prazer estar aqui nessa live com você. Agradeço muito a One pelo trabalho que está sendo feito no Brasil inteiro. Eu agradeço a todos também que estão entrando aqui. Eu vi que também a Santuza está aqui, que é uma pessoa muito especial e também uma gestora em saúde especializada na gestão do SUS, né? Então é importante que aqui nós temos pacientes, temos médicos, temos bastante gente assistindo para a gente um pouco discutir, né, o que podemos fazer, né? Como a comunidade de doenças raras pode se proteger durante essa pandemia. Referente ao manual também que a Sociedade Genética fez, nós fizemos um manual junto com Febra Raras, que participaram também, a Sociedade Genética participou, fizemos dois manuais, né? Saiu série 1, série 2. Também são questionários, perguntas, respostas também, referente ao manejo, tratamento, referente à pandemia agora, durante essa pandemia de Covid-19, de Covid-19, e depois também a gente pode compartilhar com vocês. Aliás, essa foi uma das ações também que a Febra Raras fez durante essa pandemia, né? E também tivemos apoio de várias instituições, inclusive do Ministério das Mulheres e dos Direitos Humanos. Não é fácil a gente falar de um inimigo invisível, né? Nós estamos vivendo uma guerra grande. E essa guerra, pela primeira vez, a maioria dos países do mundo estão vivendo. Por que falo a maioria? Porque os países de Ásia, China, Coreia, Japão, tiveram outras pandemias, né? Claro, não é igual essa que está tendo agora, mas eles são mais preparados em termos de disciplina, de entendimento, de como agir e se proteger durante uma pandemia desta. A gente não estava preparado, nem politicamente também, né? Em termos nem de governo, nem em termos de população, muito menos pacientes com doenças raras, que são mais frágeis que outros pacientes, né? Para poder enfrentar essa pandemia. Nós temos um problema sério. A maioria de que tem doença rara, especificamente aqueles
aquele eixo de erros inatos de metabolismo, das doenças lisossômicas, doenças de depósito, e que tem medicamento para tratar, são enzimas de reposição, né? Reposição enzimática semanalmente feita. Eles fazem, a maioria deles, em hospitais, né? Uhum. E agora, com essa pandemia, tivemos um problema sério, né? Como eles vão continuar tratamento? Podem parar tratamento? Para quanto tempo não podem parar? Como nós vamos Sim. continuar tratamento da melhor maneira para evitar contaminação, para evitar problemas? Também, como trazer eles para esses centros? Será vão continuar com o transporte público ou mudar para transporte privado? Então, todas essas questões também, a Casa Hunter se envolveu muito e tentou resolver o máximo possível dessas questões. Claro, não dá para resolver a questão de todos os pacientes, mas nós tivemos várias ações, né, durante esses 2 meses, vários projetos, inclusive projeto de solidariedade, onde a Casa Hunter, com apoio de muitos empresários e empresas, conseguiu doar até o momento mais de 40 mil EPIs, né? São 20 mil aventais e 20 mil máscaras. Nós doamos para vários hospitais do país, em vários estados, inclusive São Paulo, Rio de Janeiro, Florianópolis, Rio Grande do Sul, em vários estados do país, e continuamos com esse projeto para tentar doar mais quantidades também para esses hospitais. Tivemos também agora, recentemente, semana passada, doamos mais de 340 cesta básica, para várias famílias que têm paciente com doença, que têm filhos com doenças raras. Também nós vamos doar mais 200 nesse mês ainda até o final de mês. Então, nós estamos fazendo várias ações para tentar minimizar o impacto dessa pandemia. E, Tony, de uma forma assim geral, né, na tua perspectiva como gestor dentro da área da saúde, como pai também, qual que é a sua percepção maior desse momento? Olha, eu acho que nós temos que priorizar a vida o máximo possível, porque nós estamos vivendo uma guerra. Não adianta falar que não estamos vivendo uma guerra, que isso é uma gripe que vai passar, nós podemos combater, porque os números hoje no mundo inteiro demonstram que esse vírus, ele não é uma brincadeira, esse vírus mata de verdade, e mata todos os tipos de pessoas, né, independente da idade. Então, essa guerra tem que ser combatida. Quando você ter uma guerra, você tem que priorizar a primeira coisa, a vida. Não Uhum. adianta você pensar em economia se você não tem vida. Sim. Para manter a vida, você tem que alocar tudo que você tem de potencial, né, de força, de Uhum. recurso, para poder proteger a vida. Eu Claro, a estava. economia é importante nesse momento, mas o mais Sim. importante é a vida. Como podemos ter planos, né? Não Uhum. adianta ter meio plano de quarentena, uma meia quarentena. Eu Uhum. acredito que no início a gente deveria ter um lockdown na primeira quinzena da quarentena. Deveria ser mais rígida. Porque o que está acontecendo? Quanto você é menos rígido, a quarentena vai se estender mais. E nós não podemos esquecer das pessoas que não têm condição, né, de viver sem trabalhar. É essa responsabilidade total do governo. O governo, nesse momento, ele tem que garantir para que essas pessoas poderem ficar em casa seguras, ele tem que garantir o arroz e feijão dessas pessoas dia a dia. Ele tem que distribuir para essas pessoas que são necessitadas. Não é somente colocar R$ 600 no banco para ficar na fila para sacar, a maioria não consegue sacar num tempo. Não, ele tem que mandar entregar em casas alimentos, suplemento, higiene, tudo que essas pessoas precisam para sobreviver durante essa pandemia. Então, eu acredito que isso faltou um pouco. É um momento muito delicado, né? Eu estava assistindo um programa da CNN ontem, ou antes de ontem, que eles fizeram um programa especial sobre o impacto da pandemia nas relações pessoais, né? E eles fizeram um convite para o historiador Leandro Carnal, gosto bastante da fala dele, e ele trouxe para a gente uma questão que acontece em comum durante esses momentos de crise, né? Então, que numa avaliação histórica ele viu que existe em comum em períodos de guerra, em períodos de pandemia. O que existe de comum é
evolução muito mais rápida dos processos, né? Então, já existem alguns processos em andamento e durante esses períodos de crise, a gente percebe que esses processos eles são agilizados, o que demoraria às vezes 10 anos, em 2, 3 meses, né, você tem esse processo concluído. E eu estou percebendo assim que dentro da parte da saúde existe uma evolução e essa aceleração do processo muito grande, né? E uma das questões, eu acho que é a visibilidade também das doenças raras, né? Que era um assunto, né, que antes não tinha uma pauta, não tinha um lugar de fala, né? E hoje a gente está tendo, né, um momento de visibilidade, de discussão. Trago também, né, o evento que a Casa Hunter realizou há 3 meses atrás, Exato. que foi um evento maravilhoso, que trouxe esse lugar de fala para as doenças raras, não só olhando para o paciente, mas também para os cuidadores, né? Então, um desses processos que eu vejo, né, se modificando muito é essa visibilidade também. E aí também na minha questão da minha admiração por você, por lutar por essa visibilidade. Um outro ponto que eu também percebo nesse processo é da parte dos médicos geneticistas, né? Que são os especialistas que cuidam dos pacientes com doenças raras, né? A gente tem uma realidade no Brasil que, infelizmente, nós somos poucos profissionais para um país que é continental, né? E aí existem algumas ferramentas que agora, nesse período, foram disponibilizadas, né? Como a telemedicina, que eu acredito que dentro da nossa especialidade pode ajudar muito o acesso aos pacientes à informação, né? Eu acho que todo esse esforço que houve, né, para criar os manuais, para trazer essas orientações para os pacientes foi fundamental, mas também que os pacientes consigam ter mais acesso aos especialistas e às orientações. Eu acho que esse também é um outro ponto importante nesse momento. Sem dúvida, eu concordo plenamente com você. E até hoje nós estamos, vamos dizer assim, se 3 meses atrás ou 1 ano atrás a telemedicina era necessária, hoje virou uma prioridade, né? E nós estamos usando muito as plataformas online para poder atender os pacientes e continuar também um dos projetos mais importantes na Casa Hunter, que é o Day Hunter, atendimento multidisciplinar. Hoje está sendo feito em todo o Brasil, onde a gente tem esse programa, né, nos estados, através dessas plataformas digitais e atendimentos online. Agora, a visibilidade que as doenças raras ganharam, a causa dos raros, claro, ele tem vários fatores, né? Um deles, sem dúvida, trabalho importante da sociedade civil de engajar, né, os stakeholders, os players principais, né, em torno dessa causa. Hoje, 4 anos atrás, você tinha um deputado, 2 deputados que tinham interesse, né, nessa causa, um senador, 2 no máximo. Hoje, todo mundo quer ser o pai, a mãe da causa, isso é super importante, né? Até a presidência da República, senadores vários, deputados, tivemos milhares de audiências esse ano, né, de doenças raras. O ponto negativo é que nós não podemos perder o foco, né? Não podemos se perder com isso, né? Então, sempre o foco tem que continuar. Agora, um ponto importante também que ajudou muito, o engajamento trouxe para o país, né? Trouxe para todos os países, engajamento das indústrias grandes, né? Em pipelines de doenças raras. Antigamente tinha poucas indústrias que tinham interesse de trabalhar em medicamentos de doenças raras. Hoje se vê o pipeline da maioria das indústrias do mundo farmacêutica tem pipeline de doenças raras. É o governo. Qual é Sim. o interesse do governo hoje? Você viu que o ex-ministro Mandetta tinha um projeto chamado Projeto Genômica, né, para poder construir um centro, né, de genoma no país e Uhum. trabalhar em doenças Uhum. raras e doenças genéticas. Mas isso não é somente para tratar as doenças raras. Isso para poder diagnosticar melhor e poder ter uma visão para o futuro, para o médio e longo prazo, como nós vamos modernizar o SUS
e qual é o impacto disso no nosso sistema de saúde e como nós podemos estar preparados para futuro próximo. Futuro próximo que eu digo, para medicina personalizada, para terapia-alvo, para essa mudança radical. Será o Brasil vai conseguir estar na frente dessa mudança radical ou nós vamos continuar a ter a atenção básica totalmente básica e degenerada, ou nós vamos ter a atenção básica totalmente renovada através de diagnósticos mais precisos, atendimentos mais eficazes de todos esses pacientes que necessitam do SUS. Nosso SUS é maravilhoso, mas também, se deixarmos ele sozinho, ele não vai ser renovado. Precisamos de gestores que têm essa visão do futuro para poder modernizar o SUS e acompanhar esses avanços das terapias avançadas, que não são somente hoje, 90% são para as doenças raras, mas para o futuro serão para as doenças comuns, que é diabetes e outras doenças comuns que toda a população sofre. Então, o momento é hoje para traçar esse desenho. Por isso, a importância das doenças raras é de caminho, como tratarmos e diagnosticamos as doenças raras, vamos diagnosticar as doenças comuns no futuro próximo. Sim, você colocou um ponto muito importante. Eu sempre comento, né? Quando eu comecei a minha residência em genética médica, tinham poucas doenças que haviam um tratamento disponível, né? Então, a maioria eram os erros inatos do metabolismo, as doenças que tinham, então, possibilidade de você fazer reposição enzimática. E, atualmente, esse número ele vem crescendo, né? Então, cada ano você tem um grupo novo de doenças com possibilidade de tratamento, né? O que traz uma esperança renovada para nós, para as famílias, né? Que realmente é isso, né? O foco das grandes empresas, das farmas também se modificou, né? E, Tony, queria voltar um pouquinho, que eu acho que é importante para as pessoas que estão aqui ouvindo a gente pontuar Sim. algumas informações que são importantes para os pacientes com as doenças raras, né? Acho que uma coisa que a gente já até tinha conversado é sobre a necessidade nesse momento de você continuar o seu segmento, não interromper o segmento, que eu acho que foi uma coisa que você até teve essa percepção mesmo, né? Das pessoas estarem mais receosas e da gravidade disso, né? De para o paciente que tem uma doença, né? Que ela precisa desse acompanhamento constante, de em algum momento ela Sem dúvida. interromper, né? Queria que você Sem falasse dúvida, também. aliás, isso é meu recado para todos os pacientes que estão nos ouvindo, porque você sabe, você estudou genética, você sabe especificamente quando a gente fala das doenças de depósito. Uma vez você tem um tratamento feito durante um ano, dois, três, que seja. Uma vez você interrompe esse tratamento, parece que a doença agrava muito mais, ataca muito mais, vamos dizer assim. Então, não pode ter falta e falha no tratamento. Então, nós temos que fazer de tudo. Ou fazer infusão domiciliar, tentar, depende da condição do paciente, pode ser feito, né? Consultar sempre o médico, consultar a Casa Hunter, que ele pode dar apoio também científico para esses pacientes. Também tentar entender dentro do centro aonde é feito, poder deslocar de um centro, fazer no outro centro, que não seja um centro dentro do hospital. Temos muitos centros que são fora dos hospitais que fazem infusão. Então, esse é um dos nossos projetos, que é chamado Projeto de Contingência, onde a gente faz deslocamento dos pacientes através carro particular. Fizemos limpeza terminal nesses centros, né? Totalmente tem que ter obrigado o uso da máscara, não é somente para o profissional, mas também para o paciente. Não deixar o paciente fazendo uma infusão bem colado com o outro, colocando menos pessoas dentro de uma sala. Então, tudo isso foi adotado para poder agilizar também, para poder permitir que esses pacientes não interrompam o tratamento. Então, muita gente acha que não, o Covid é perigoso, então posso ficar 2 meses sem me tratar agora. Não, não pode. Porque quanto deixar de tratar também a doença é pior. Que tem doença degenerativa progressiva, é pior. Uma vez deixou de tratar, essa degeneração que acomete o corpo, é difícil depois ser recuperada. Muitas vezes você não consegue recuperar aquilo que foi perdido. Então, isso é muito importante.
manter esse tratamento dia a dia, semanalmente ou quinzenalmente, depende de cada tratamento. E qualquer dúvida que vocês têm, não conseguem tirar com o próprio médico, ligam para a Casa Hunter, mandam um e-mail que a gente dá todo o apoio necessário, mas não deixam de tratar. Infelizmente, o mundo precisa acordar para priorizar a vida. A única vantagem que eu vejo com essa pandemia, que causou desgraça para milhares de pessoas e continua causando, é difícil falar de vantagem, mas eu posso falar de uma lição que a gente pode aprender, o próprio governo e os governos do mundo inteiro aprender, que nós temos que priorizar a vida. Todo ano perdemos milhares de raros. Ninguém estava ligando tanto assim. Todo ano perdemos mais que perdemos na Covid, pacientes raros, que faltou tratamento, faltou ação do governo, que seja do Ministério da Saúde e Secretaria de Saúde, para atender na hora certa esses pacientes. Não estou culpando ninguém. Isso é uma gestão, isso é um sistema inteiro que precisa mudar. Não é só uma pessoa que precisa melhorar. Então, isso tudo, será agora que eles acordaram que a vida é prioridade? Então, todos os Sim. doentes crônicos também são prioridade. Todos os doentes de doença rara, todos os doentes de câncer são prioridade. A saúde é prioridade. Não adianta Sim. igualar a saúde com outros, com turismo ou até com a educação. A saúde vem em primeiro lugar. Se não temos saúde, não temos nada. Eu estou aproveitando a sua fala e eu estava lendo aqui alguns comentários, né, das pessoas que estão assistindo aqui a gente. A gente teve um comentário da Associação de Pompe, né, que eles não estão conseguindo nesse momento, estão tendo dificuldade de incluir a infusão domiciliar porque a bula brasileira não autoriza. Então existem ainda essas questões, né, de que quando às vezes você tem a viabilidade de fazer a infusão, mas existem trâmites de burocracia que não permitem, né, que sejam incluídos. E Tá, isso está tendo muitas dificuldades. Nós temos que solicitar à Anvisa, talvez, uma permissão, mas enquanto isso, eu não posso agora adiantar esse assunto. Eu preciso falar com o nosso conselho científico, com os médicos especialistas que tratam a pompe, para ver a possibilidade disso, se existe essa possibilidade segura de paciente fazer infusão dentro de casa, nós podemos solicitar à Anvisa liberação disto enquanto temos essa pandemia, enquanto durar essa pandemia. E quando não for possível, né, que o paciente vá mais seguindo, né, todas as indicações de distanciamento social, de higiene, Exato. né, acho que isso também é muito importante, né, não só o paciente, mas todo o núcleo, né, os cuidadores do paciente, os familiares, né, eu acho que isso também é muito importante, né, que as Todo pessoas que... cuidado é pouco. Uhum, uhum. Que as pessoas sigam, né, essas orientações, então, né, de distanciamento, os cuidados da higiene, porque a gente sabe que dentro desse grupo, né, tão heterogêneo, que são as doenças raras, vão existir pacientes que, se forem infectados, podem ter uma maior propensão a evoluir gravemente. Então, realmente, todo o cuidado é pouco. Sem dúvida, como você sabe, doutora, que as doenças de depósito acometem muito o sistema cardiorrespiratório, né? Então, isso é grave para que tem o que se contamina e atrai o Covid-19, ele vai ter problema sério, muito mais sério de qualquer outra pessoa que não tem essa doença. Então, tudo cuidado é pouco. Muita gente fala, mas a gente não saiu de casa e atraímos a Covid. Por quê? Fazem entregas também, pedem entregas para casa. Quando vocês recebem essa entrega, tem que receber com máscara. Não lavar as coisas sem a máscara. Sempre tudo que vocês recebem tem que esterilizar tudo, lavar tudo aquilo que dá para lavar, que não dá esterilizar. Ah, recebeu comida, coloca ela de novo no forno. Coloca ela de novo para esquentar a 180, 200 graus, 2 minutos, que mata também o vírus, se tem vírus. Então, tudo isso tem que tomar todo cuidado e ainda a gente, com tudo isso, podemos realmente ser contaminado. Então, eu no prédio onde eu moro, tem 4 famílias que atraíram Covid. Uma das famílias, a gente conhece, nunca, faz 2 meses não saem de casa, por exemplo. Uhum, Mesmo assim atraíram. uhum. Porque aí uma falha pequena, quando você desce para receber
alguma entrega, algum mercado que você pede, se você no elevador não usou, por exemplo, máscara direito, porque o elevador também é um lugar de contaminação alto, né? Ou você pegou aqueles objetos, não esterilizou de uma forma correta, então você pode ser contaminado e contaminar também todo mundo em casa. Eu acredito que foi na Itália que eles fizeram uma pesquisa de tentar entender a origem da contaminação dos pacientes que estavam tanto em UTI quanto em internação hospitalar, né? E a grande maioria eram pessoas que estavam fazendo a quarentena em casa, né? Exato. Então, é um vírus que ele tem um contágio muito fácil, né? E por isso que ele está se disseminando dessa forma, né? Então, Muito quando a fácil. gente pontua, né, a necessidade desses cuidados, né, como você mencionou, né, é porque realmente o contágio ele é muito fácil, né? Exatamente. É, Não acredito que a gente vai passar pouco tempo, né, dessa pandemia. Pode ser que a curva vai ser achatada daqui um mês, 2 meses, ninguém sabe, mas o problema para ser resolvido eu não vejo no curto prazo, porque até vacina, alguma coisa ser aprovada ainda vai demorar, até ser colocada no mercado também para todo mundo vai demorar. Eu não vejo expectativa antes de abril ou maio de ano que vem, então nós temos muito tempo para cuidar, gente. É só mudar o hábito, acostumar com esse tipo de hábito, exagerar nesses hábitos, isso bom. Esse tipo de exagero de cuidado, isso bom, sempre é bem-vindo. Não relaxar nenhuma vez. Máscara sempre, proteção sempre. Colocou qualquer produto que chega, nunca encostar em nada em casa. Forrar o chão antes de encostar qualquer produto comprado, tirar, esterilizar, lavar muito bem, especialmente eu falo para as pessoas que têm um paciente, um filho, uma filha, alguém com doença rara, porque é complicado, muito opa. complicado. Eu tenho um filho de 11 anos com uma doença raríssima. Eu sei que a gente vive em pânico um pouco, porque não é fácil você se proteger o tempo todo, né? Para Uhum. poder proteger ele. Não é fácil. E a Mas a vida gente tem que colocar continua, isso na né? cabeça e a vida continua. Então, nós estamos passando por isso, não é brincadeira isso tudo, nós estamos vivendo uma guerra, sim. É uma guerra pior das guerras de balas, porque você não conhece, não sabe aonde está seu inimigo. Então, eu peço para todo mundo, não podemos perder mais pacientes com doenças raras, não podemos perder mais pacientes também com Covid. Então, a proteção agora, nesse momento, o exagero em limpeza é super essencial. Tony, tem um comentário aqui, né, que o Delgado Fagundes fala que realmente a pandemia deixará uma grande mudança também nas definições da Anvisa para a sociedade. E aí traz um pouco um gancho que eu queria que a gente entrasse sobre as perspectivas futuras mesmo desse mundo pós-pandemia, né, dentro principalmente focado na área da saúde. Acho que a gente pontuou algumas coisas aqui, mas eu gostaria muito de ver, assim, ouvir a sua visão, mais especificamente, assim, do que você prevê para a parte da Casa Hunter também. Eu acho assim, as agências regulatórias agora, todos no mundo, facilitaram muito as entradas. Aqui tivemos uma resolução uma semana atrás, aliás, 10 dias atrás, que não precisa nem registrar mais os testes de Covid que vêm para o país. Só basta você ter as amostras aprovadas no laboratório e deixar essas amostras, né, no laboratório e você pode trazer de qualquer país do mundo. Então, muita coisa a Anvisa já facilitou durante a pandemia. Referente às doenças raras, a Anvisa já tem as regulações igual países de primeiro mundo. Então, hoje o Brasil, em termos de regulação para pesquisa e registro de medicamento para doenças raras, é considerado um país de primeiro mundo. Não deve nada aos Estados Unidos, não Uhum, deve nada à EMA, a Japão. Aliás, a Anvisa faz parte dos países de ICH, né, que são 6 uhum. agências regulatórias do mundo. Então, nessa parte, não devemos nada. Eu não vejo uma mudança nesse contexto. Não vejo que a Anvisa vai trazer mudanças após a pandemia no contexto de regulação das doenças raras ou das terapias avançadas. Aliás, nós somos a única agência na América Latina que teve uma resolução para as terapias avançadas. E a Casa Hunter participou ativamente com a Anvisa para poder
fazer essa regulação e ter essa nova regulação para registros das terapias avançadas. Agora, que eu vejo que o sistema de saúde, em geral, vai ter mudanças e isso será positivo. Uhum. Isso será positivo. Os hospitais serão mais preparados, tá? O Ministério da Saúde, talvez, agora não sei como isso a gente vai fazer, vamos ter que discutir isso depois, né, posteriormente, como vai ser o financiamento da saúde após a pandemia, né? Porque hoje, quando se decreta uma guerra, tudo à vontade, né? Arrumaram dinheiro à vontade, tá? Mas após a guerra, vai O ficar o mesmo financiamento. o financiamento? Como será o financiamento após disto, né? Uhum. Muita coisa tem que ser aprovada através de projetos de leis, porque nós sabemos do teto, né? Aprovado há X anos, não podemos ultrapassar esse teto. Então, muita coisa tem que ser feita. Mas a única certeza que nós temos é que o mundo não será igual. Isso eu falo, não é só o Brasil, o mundo inteiro não será igual após essa pandemia. Que eu vejo politicamente que faltou no mundo hoje uma liderança internacional. Quando falo uma liderança internacional, eu, países de primeiro mundo, pelo menos, eu não vi uma união. Cada um estava trabalhando por si só. Eu não vi nesse momento uma união entre os países, né, de primeiro mundo, pelo menos os países fortes, né, de economia grande, igual os Estados Unidos, algum país europeu, Japão, se uniram, né, para poder tratar das questões econômicas, das questões de saúde durante a pandemia e também fazer plano para pós-pandemia. O mundo se fechou, cada um se fechou sozinho, cada um quer para ele. Isso foi um erro. Nós não conseguimos enxergar uma liderança mundial aonde é uma união mundial. Isso que faltou nesse Uhum. momento, essa união. Uhum. A única coisa que fala para o mundo inteiro é a Organização Mundial de Saúde. Mas difícil você ver hoje os países falando, vamos se unir fazendo isso juntos. Isso Uhum. faltou Sim. nesse momento, né? Para fazer guerra, para tirar o petróleo de algum lugar, eles se juntam rapidinho, né? Mas para salvar o mundo, ninguém se juntou, né? Ninguém quis trabalhar junto para salvar o mundo. Mas eu acho muito importante esse ponto que você colocou, né? Porque a gente tem uma sociedade cada vez mais individualizada, né? E aí, quando vem uma pandemia, né, desse porte, a gente entende que a gente só consegue viver em sociedade, em colaboração, né? Então, ter isso em mente, né? E aí, em todos os degraus da nossa sociedade, né? Dentro de uma gestão de saúde pública, mas nas relações interpessoais também é muito importante. Sem dúvida. Sim. O pessoal aqui, eu estou vendo algumas falas agradecendo pelo conteúdo do bate-papo. Para mim, foi uma honra poder estar aqui e trazer o Tony para conversar com a gente. E aí nós, né, a Gene One, eu falo no nome da Gene One, né? E a Casa Hunter, a gente tem esse projeto de estabelecer uma parceria para melhorar a forma dos pacientes serem diagnosticados. Eu estou muito feliz, né, dessa parceria, porque um dos meus objetivos, o que eu tenho no coração, é que cada vez mais a gente possa facilitar o diagnóstico das doenças raras, principalmente. A E gente está chegando. um ponto super importante é o diagnóstico, porque o ponto Sim, mais difícil que a gente enfrenta no Brasil e no mundo inteiro é o diagnóstico preciso, é o diagnóstico rápido. Você sim, sabe que os pacientes demoram anos, né, para ter um diagnóstico correto. sim, E com o Gene1, eu acho que nós temos essa oportunidade de ter esse laboratório que está em todo o Brasil, mais de 800, né, unidades vocês têm no Brasil hoje, que vocês podem fazer o diagnóstico correto do paciente que sofre com qualquer tipo de doença e também com todas as doenças raras, com melhor qualidade. Então, isso para nós é muito importante, porque nós não precisamos falar para o paciente, não traz seus dados ou vem para São Paulo para fazer. Quando você tem unidade em todas as regiões do país, facilita muito para poder fazer o diagnóstico, porque com o diagnóstico preciso ter a certeza, independente se tem medicamento ou não tem, o prodiagnóstico sempre é melhor e cuidados são melhores.
Sim, a gente fala que o paciente com doença rara, ele percorre uma maratona, uma odisseia diagnóstica, né? Exato, Ele exato. passa por diversos especialistas, diversos médicos, até chegar num diagnóstico preciso, né? Então, a nossa ideia é encurtar esse tempo, né? Para que a partir de um diagnóstico preciso, você consiga fazer um manejo melhor do paciente, Exato. independente se vai existir uma terapia ou não, e poder contar, né, com todos esses braços e também com a colaboração de vocês, para a gente, sem dúvida, é muito importante. A gente está Aliás, chegando. O SUS sangra hoje por causa desse caso, né? A maioria dos pacientes, 30% dos pacientes com doenças genéticas morrem antes de 5 anos de idade. E a maioria dessa parcela morrem sem diagnóstico. Só que não Sim, morrem em casa felizes e brincando, morrem internados, muitos operam sim. mais de 20 cirurgias e, infelizmente, quando chega a hora de ter um diagnóstico, já é tarde. Então, por isso, o diagnóstico é muito importante, muito importante. A Mariana fez uma pergunta aqui: quanto antes diagnosticado existem benefícios? Sem dúvida, né? A MPS é uma doença que, quanto mais precoce é o início do tratamento, melhor vai ser o prognóstico, menor vai ser a velocidade de evolução dos sintomas, né? Então, você poder oferecer, né? E aí a gente até entra num outro tópico que é tema de uma outra live, né? De você fazer triagem mesmo, né? De algumas dessas doenças que hoje em dia você já tem um tratamento, né? A AME, que é a atrofia Sem muscular dúvida. espinhal, é uma doença genética que recentemente recebeu a possibilidade de ter um tratamento, e você poder fazer o diagnóstico logo ao nascimento é o ideal. É o ideal Sem porque você dúvida. permite Sem dúvida. um ganho muito grande para o paciente. E aí Sem tem essa dúvida. parte, né, que a gente fala, né, do paciente, mas isso também vai se refletir na questão do SUS, né? Porque são pacientes que oneram o sistema, porque eles vão ficar internados, eles vão ter vários procedimentos, né? Então, se você consegue fazer o tratamento, toda essa questão também, né, de impacto no serviço de saúde também diminui, né? Então, é todo Exato. um conjunto, né, de ações. Falando de MPS, eu queria cumprimentar todos os pacientes com MPS no Brasil e no mundo, porque dia 15 essa Sim, semana é Dia Internacional da Mucopolissacaridose, tá? E a notícia boa que, se Deus quiser, até ano que vem nós vamos ter tratamentos para todos os tipos de mucopolissacaridose, que falta ainda para MPS 3, né? A, B, C, tá? Então, mas isso está chegando e a Casa Hunter está trazendo. E além disto, uma vez paciente recém-nascido diagnosticado com MPS, hoje tem a chance de ter a terapia gênica, que é a cura. Você curando esse paciente no primeiro mês, o segundo ou terceiro mês, a vida é normal, ele vai ter vida normal igual qualquer paciente. Até transplante de medula óssea, nessa idade também consegue ter um prodiagnóstico fantástico. Até algumas enzimas, hoje são enzimas modernas, novas, tem algum tipo de enzimas que a gente trouxe também para o Brasil em pesquisa clínica, que também, tomando no primeiro mês de idade, o segundo mês de idade, a vida também desse paciente será uma vida muito perto da normalidade, quase igual uma criança que não tem a doença. Então, isso é super importante, porque quanto você atrasa mais, a degeneração será feita, e aí fica difícil você reverter a situação. a gente está chegando aqui próximo do final do nosso tempo, que a gente tem 40 minutinhos para falar. Eu acho que a gente conseguiu abordar um pouco aqui das questões que as pessoas trouxeram para a gente. Eu queria agradecer imensamente a disponibilidade do Tony de participar dessa live, de trazer essa qualidade de informações para a gente. Muito obrigada. E Muito agradecer obrigado, doutora também, Michele, um prazer sempre. e muito obrigada às pessoas também por nos juntarem aqui nesse bate-papo. Tá ok? Obrigado Obrigada, a então. todos. Uma boa tarde para Obrigado. Tchau, vocês, tchau. viu? Tchau, Boa tchau. tarde. Tchau, tchau.